E aí, pessoal? Eu sou o professor Leno, porque Leno é o meu nome e professor o meu ofício. Eu quero que vocês prestem atenção nessas duas frases. Ó. A primeira, aqui está um deserto. E a segunda, aqui está desértico. Então, essa segunda frase é um pouco diferente, né? Acho que a maior parte das pessoas desconhece, né, essa palavra aqui, desértico. Então, o que a gente vai tratar no vídeo é sobre a questão metafórica e a comparação, né, das linguagens denotativa e conotativa, tá bom? E quem quiser acompanhar a gente lá no Instagram é Mais de Língua, beleza? E esse tipo de questão, elas caem muito no Enem. Na verdade, né, na maior parte dos vestibulares, principalmente o Enem, porque é o nosso principal vestibular. Bom, a gente vai analisar agora um caso bem parecido, tá bom? Então, observem. Aqui no primeiro exemplo, este terreno está uma floresta, beleza? E agora, ao segundo. Este terreno está floréstico. Então, qual é a principal diferença entre o primeiro e o segundo caso? Aqui, ó, este terreno está uma floresta. Aqui a gente percebe que nós temos uma linguagem conotativa. Conotativa. E o que é uma linguagem conotativa? Uma linguagem conotativa é aquela que ela altera a realidade de alguma maneira. Como é que a gente observa isso? Prestem atenção aqui, ó, na palavra terreno. Um terreno ele pode ser uma floresta? Não, né? Um terreno nunca, né, jamais poderá ser uma floresta de forma alguma. Então, quando eu altero essa realidade, né, que eu mudo esse valor, ou diminuindo, ou aumentando, então nós temos uma linguagem conotativa. Significa que eu tenho uma linguagem figurada, né? A maior parte das pessoas conhece como uma linguagem figurada. E aqui no segundo caso, ó, este terreno está floréstico. E aí, aquele estilo, né, diferente que muita gente desconhece, a gente vai já analisar, tá bom? Vamos devagar, como diria aquele grande filósofo, o Jack Stripador, né? Vamos por partes. Bom, e para fortalecer o canal, quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal que é para dar essa força, beleza? Bem, a gente vai voltar lá pro primeiro caso, aquele caso que eu coloquei lá no início do vídeo, tá bom? Então, olha só, aqui está um deserto. Então, a gente vai analisar de acordo com a perspectiva do eu lírico. Então, vamos imaginar que o eu lírico ele está diante de uma cidade, né? O eu lírico chegou diante de uma cidade e nessa cidade, né, não tem muito movimento e aí ele fala, aqui está um deserto. Beleza. Como aquela cidade jamais pode ser um deserto de fato, passaria a ser uma linguagem conotativa, porque como eu disse para vocês anteriormente, né? Conotativa. A linguagem conotativa ela altera a realidade de alguma forma, ou diminuindo, ou aumentando, o fato é que a realidade vai ser alterada, beleza? Porque se a gente considerar que o eu lírico ele chega de fato diante de um deserto, e aí ele fala, aqui está um deserto, ele não alterou a realidade, né? Vai ser real, então a linguagem é denotativa. Então, a gente quer aqui fazer essa distinção entre linguagem conotativa e denotativa. Então, para isso, o eu lírico ele tem que estar diante de uma cidade, né, sem movimento, para que ele perceba e altere essa realidade, comparando, né, a cidade com um deserto. Porém, essa comparação ela é feita mentalmente, sem elementos comparativos. Então, ele transforma a cidade em um deserto, beleza? Mas a gente vai conseguir compreender devagarzinho, tá? A gente vai chegar lá. Observem aqui o segundo caso. Aqui está desértico. Bom,
Agora eu acho que chegou a hora de a gente entender. Essa linguagem aqui, ela é denotativa. Denotativa. Por quê? Porque ela não altera a realidade em nada, né? Ele só qualifica a realidade. Prestem atenção. A cidade, no primeiro caso, jamais pode ser um deserto, né? Há uma transformação da realidade. Aqui no segundo caso, aqui está desértico. Observem, deserto, ele é um substantivo, né? Então, aqui eu transformo esse substantivo em adjetivo. Então, quando eu transformo um substantivo em adjetivo, eu deixo de ter uma metáfora. É porque a metáfora aqui, ó, no primeiro exemplo, é uma transformação. No segundo exemplo, eu não transformo, eu apenas qualifico. Então, aqui eu percebo a semelhança, né? A cidade parece um deserto, porém eu não coloco elementos comparativos. Essa comparação na metáfora, ela é apenas mental. A comparação na linguagem denotativa, ela é expressada. Então eu expresso essa comparação através de um adjetivo. Então eu transformo o substantivo deserto em um adjetivo. Aqui está desértico. As duas expressões, elas estão corretas. O que a gente está verificando aqui são apenas para você aprender a distinguir. E lembrando que distinguir está correto, tá? O correto é distinguir mesmo. Muitas pessoas falam distinguir, mas está errado, tá? Eu tenho um vídeo falando, explicando os detalhes direitinho. Quem quiser verificar, eu já deixei aí na descrição do vídeo, beleza? Ah tá, e quem puder ajudar, né? Deixa logo o joinha, o legal, o gostei, o positivo, que é para encher o canal de positividade, beleza? A comparação, ela faz parte da linguagem denotativa, tá bom? Vou colocar aqui, denotativa. Porque ela não altera a realidade, tá bom? A comparação, ela é da linguagem denotativa, então ela não aumenta, ela não diminui, ela não transforma, ela não altera a realidade. Ela fala somente da realidade, simples e pura como ela é. Então, olha só, a comparação, ela tem elementos comparativos, que se você souber identificar, o que não é difícil, você sabe quando é uma comparação e quando é uma metáfora, beleza? Então, vamos conhecer alguns deles, ó. Quando eu tenho a palavra parecer, né, nesse caso, parece um deserto. Outro caso, similar, ó, é similar a um deserto. Outro ainda, semelhante. Então, é semelhante a um deserto. Todos esses, ó, eu dei aqui 1, 2, 3, não, 1, 2, 3 exemplos de elementos comparativos para vocês. Então, toda vez que vocês identificarem, né, esses elementos comparativos em alguma expressão, ela vai ser uma comparação. Então, ela será uma linguagem denotativa, falando da realidade, é algo real. Então, ela não vai alterar a realidade, perfeito? Vamos agora à metáfora. A metáfora, vocês já sabem que ela é uma alteração, é uma mudança da realidade. Então, ela pode aumentar ou ela pode diminuir essa realidade. É a famosa linguagem figurada, né, que muita gente conhece. Então, vamos ao conceito. A metáfora, ela é uma transformação de um ser em outro, onde o elemento comparativo, reparem isso aqui, ó, existe um elemento comparativo, porém ele está subentendido, então ele não é aparente, ele não é visível na expressão, mas ele existe. É um elemento comparativo psicológico, é só mental. Ele não vai estar visível na expressão, tá bom? Então, continuando, esse elemento comparativo não pode ser aparente, tá bom? Não pode ser aparente. Então, pessoal, quem puder apertar aí nesse badalhinho, no sininho,
que eu estou sempre trazendo conteúdo novo, então se você não quiser perder, aperta aí que você vai ser notificado, beleza? Pessoal, lá no início do vídeo eu falei que esse é um conteúdo que ele cai muito nos vestibulares, né, no Enem, por exemplo. Então quem conhecer alguém, quem tiver um amigo que está precisando desse conteúdo aqui, ou vai precisar, já envia, já compartilha, que é uma forma de fazer com que o nosso assunto, o nosso conteúdo chegue a mais pessoas, beleza? Então vamos lá. Olha só, para quem está fazendo faculdade agora, né, tá num curso superior, precisa muito de horas externas. Então a gente tem vários cursos, tá bom? Como o curso de Libras, que ele tem em diversas etapas, como o básico, intermediário e avançado, né? Um curso muito bom. Outro é o curso de informática, que também é um curso fundamental, né? Todo currículo precisa ter. E o curso de assistente administrativo. Todos esses cursos, eles têm um certificado que ele é válido em todo o território nacional, beleza? Vamos agora à nossa mensagem do vídeo, tá, pessoal? Mas não sai ainda, porque antes eu ainda preciso finalizar e explicar uma coisa para vocês, tá bom? Bom, a nossa mensagem do vídeo é: você só precisa fazer algumas poucas coisas certas na vida, desde que não faça muitas erradas. Bom, lembrando, pessoal, você não precisa concordar com o autor, tá bom? É apenas uma mensagem para você pensar, refletir e, se possível, né, aproveitar e praticar, né, reter algo para a sua vida. Bom, se não for, né, fica para a próxima. Teremos outras mensagens que talvez você ache proveitoso. E a frase é de Warren Buffett, beleza? Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que o assunto de hoje, pessoal, como ele cai muito no vestibular, se você faz um ponto a mais no Enem, por exemplo, pode ser a diferença da sua aprovação ou não, ou da escolha, né, do curso que você pretendia fazer como primeira opção. E se você perde um ponto, você pode não fazer esse curso e ficar com a segunda opção. Beleza? Bom, então espero que vocês tenham aproveitado, aprendido algo novo e até o próximo vídeo.